Bom dia, gente. Bom ver vocês hoje para o nosso culto, para esse tempo aqui. Essa última música que o pessoal cantou, eu achei linda a música, achei legal demais. Ela me lembra música de roteiro de filme da Disney. Então, enquanto estava cantando, eu imaginei um filme com as Mensageiras do Rei, tá? E aquela era a trilha sonora do filme, as meninas indo pelo mundo para pregar o evangelho e cantando essa musiquinha. Eu achei muito legal. Mas não vou falar de filme da Disney hoje para vocês, né? Quer dizer, vou falar mais algumas vezes. Mas que Deus nos ajude. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10 de 1 Coríntios. Nós vamos fechar o capítulo 10. Semana que vem vamos entrar no 11. E sim, nós estamos bem próximos, né, do final. Daqui a pouco acaba. Em julho a gente termina 1 Coríntios. Não sei você, mas lá no início parecia que nunca ia acabar. Mas já estamos chegando no final, né? Então tem coisa pela frente ainda, mas já estamos quase acabando. Gente, o texto de 1 Coríntios, ele começa lá no versículo 24 do capítulo 10, dizendo o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 24. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outro. Esse versículo, eu tentei buscar um paralelo na literatura para esse versículo, e eu achei um paralelo em um livro chamado Um Conto de Duas Cidades, de Charles Dickens, onde um personagem chamado Sidney Carton, ele sacrifica a sua própria vida para salvar um outro personagem chamado Charles, marido de Lucy. Mas por que ele faz isso? Eu achei interessante porque o Carton, ele se apaixonou pela Lucy. Ele é um homem desiludido, um alcoólatra, alguém perdido. Mas o marido da Lucy, o Charles, ele foi preso por conta da ação dele durante a Revolução Francesa. E aí o Carton vê nele a oportunidade de demonstrar o seu amor por Lucy. Porque no momento da execução, o Carton, ele se sacrifica no lugar do Charles. Ele troca de lugar com ele na prisão. E ele é morto no lugar do marido da mulher que ele amava. E ele diz, nos seus momentos finais, ele diz para Lucy o seguinte: é um farol para mim, mesmo que para você isso seja só uma lanterna. Eu vejo que o seu caminho, Lucy, está colocado entre um nevoeiro e as estrelas. Não é uma tarefa fácil nem agradável, mas deve ser seguido. Então ele vai para o local da sua execução e diz: foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. O sacrifício dele é um momento emocionante e trágico, mostrando a profundidade do seu amor por Lucy e a disposição em fazer qualquer coisa por ela. Ele amava tanto essa mulher, ele amava tanto ela, que ele preferiu morrer no lugar do marido dela, para que ela não ficasse mal. E ele diz: para você, o que você tem pela frente é um caminho sombrio nessa situação de revolução. Talvez para você isso é só uma lanterninha na escuridão, mas essa atitude de entrega, para mim, é como um farol na escuridão da vida que eu enfrento. E Paulo começa o texto de hoje dizendo: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do outro. Eu achei o exemplo dele muito oportuno. Porque o que Paulo vai falar agora, finalizando o capítulo 10, basicamente é: gente, que tal pararmos um pouquinho de olhar só para o nosso umbigo e pensarmos um pouquinho como Sidney Carton? Que tal considerarmos as pessoas ao nosso redor e, antes de pensar o quanto somos importantes, inteligentes, preciosos e ascéticos em relação às comidas, que o problema deles era comida, que tal pensarmos um pouco nos outros? E o fechamento desse capítulo, que sugere um olhar para o outro, traz para nós 4 princípios que eu separei no texto. Essa semana, na semana retrasada, aliás,
eu deixei todos os meus livros de pesquisa de 1 Coríntios com o Ricardo. E por soberania de Deus, o Ricardo esqueceu de me entregar, eu esqueci de procurar. Então eu tive que recorrer a outras fontes essa semana para a nossa mensagem. E aí eu fui buscar em fontes mais literárias. Por isso eu estou falando de filmes da Disney. Porque o primeiro, não é da Disney esse, né? Mas eu fui buscar em fontes literárias da nossa cultura. E o primeiro lição ou exemplo que a gente vai ser despertado aqui, para olhar um pouquinho para o outro, é: não seja tanto um Kiko da vida. Quem é Kiko, Rafael? Quando eu falar a frase, você vai se lembrar. Não se misture com essa gentalha, tesouro. Não seja um Kiko. É o primeiro princípio que está ali entre os versículos 25 e o versículo 30. Porque Paulo diz para eles assim: comam de tudo que se vende no mercado. Não seja um snob. Comam de tudo que vende no mercado, sem nada perguntar, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comam com ele de tudo que for posto diante de vós na mesa, sem nada perguntarem por motivo de consciência. Porém, e ele continua, eu vou falar dessa parte depois, mas não sejam Kiko. Por quê? Muitas vezes, as pessoas começam a acreditar que o cristianismo é uma religião de separação, em que nós estamos separando o joio do trigo, os pecadores dos bonzinhos. A gente sempre escolhe o lado, então supostamente a gente fica sempre do lado dos bonzinhos, né? Mas a história não é essa. Porque só o fato de querer fazer essa separação já mostra quem é o bonzinho mesmo na história, né? Não tem bonzinho na história. Esse é o problema. E Paulo está falando com eles o seguinte: ao invés de vocês ficarem pensando, quem come isso é do bem, quem come aquilo é do mal, quem vai em tal lugar é do bem, quem vai em tal lugar é do mal, ao invés de vocês pensarem isso, que tal viverem juntos? Que tal olharem para o lado e terem condição de sentarem-se juntos à mesa para conversar e ter uma boa refeição? Isso aqui é mais ou menos o que eu faço com as minhas crianças quando a gente vai visitar alguém, quando a gente vai na casa de alguém. A gente tem uma regra lá em casa que a gente está chamando de código agora, né, Thaís? Que é o seguinte: quando a gente vai visitar alguém, não importa o que for colocado à messa, coma. Papai te dá um doce depois para tirar o gosto ruim da boca, mas come. Tá bom? Não gosto, não quero. Não, pelo amor de Deus, meu filho, come. Às vezes a gente come junto, dá uma cutucada. A gente come junto. Para quê? Para não parecer snob, porque eles já fizeram isso e é extremamente desagradável. Quem tem filho sabe. A pessoa faz a melhor refeição que ela pode, a melhor coisa que ela tem. Seu filho vira, eu não quero, eu não gosto. Gente, isso é pior do que bater o dedinho na quina da cômoda quando você acorda de madrugada. É horrível, você fica ofendido, né? É desagradável. Então, o que Paulo está falando para eles é isso. Aqui, não seja snob, participa. Senta à mesa com eles. Talvez você descubra alguma coisa boa ali. Talvez você possa ter um tempo de comunhão produtivo ali. Participe das coisas. Se relacione com as pessoas. Tem um famoso vendedor dos Estados Unidos que no momento de crise da vida dele, no momento assim que ele estava muito mal, ele descobriu o segredo que mudou a vida dele. E o segredo foi o seguinte: contar a sua história para pelo menos 5 pessoas todos os dias. Qual que é o segredo que ele descobriu? Esteja com as pessoas. Isso enriqueceu ele financeiramente. Mas quer saber de uma coisa? Isso nos enriquece de calor, de gente, de pessoas. Se puder abaixar um pouquinho o grave, Pedro. Isso nos enriquece do outro. Quando a gente sai e conta, e ouve, e participa, e olha nos olhos, e tem aquela interação independente. No caso aqui, se é no mercado, se é a comida sacrificada a ídolo, independente se é do partido A, do partido B, se orienta dessa forma sexualmente ou daquela outra forma, se tem essa religião ou aquela. O convite de Paulo é: não seja snob, misture-se com essa gentalha, porque lá é o nosso lugar, todos somos gentalha.
A Bíblia diz que a nossa justiça, ela é como um trapo de imundícia. A nossa justiça, ela tem o poder de sujar e não de fazer o bem, porque ela é um trapo de imundícia, de coisas sujas, coisas detestáveis. Então o que Paulo está dizendo é: desçam do seu pedestal e estejam com as pessoas. A lição para nós nisso, gente, é o seguinte: cada dia que passa, está mais difícil se relacionar com as pessoas. Não é verdade? A gente tem essa noção porque a gente vive esse momento agora, mas sempre foi assim, tá? Os filósofos gregos falavam isso, os antigos persas falavam isso, os hindus falavam isso. Sempre foi difícil, a gente sempre foi desse jeitinho que a gente é. Só que agora está mais fácil se esconder atrás dos recursos tecnológicos para não estar com pessoas e alimentar os nossos julgamentos, os nossos preconceitos. E isso nos afasta. C.S. Lewis disse uma vez: nunca julgue uma pessoa, porque você não sabe o que ela pode estar carregando no coração dela. Há 4 domingos atrás eu dei esse exemplo. Então o conselho de Paulo é: misturem-se. Misturem-se. Leve Cristo com você por onde você for. Esteja com pessoas. Talvez esse não é um desafio para você. Talvez você tenha muita facilidade de misturar, de estar com pessoas diferentes, pessoas distintas do seu modo de viver. Talvez isso é uma maneira fácil para você quando a gente pensa esteticamente falando. Quando a gente pensa em pessoas diferentes, normalmente nós pensamos a partir de uma perspectiva estética. A gente olha, você vê uma coisa diferente. Você vê uma roupa, você vê um estilo, um corte de cabelo, um adereço, você vê uma marca. Você fala: eu consigo me relacionar com pessoas diferentes no paradigma estético. Mas isso é mais profundo. Eu estou falando isso no paradigma das ideias, dos desejos, das convicções, de conseguir todo mundo olhar no olho um do outro, superar a barreira estética, que por incrível que pareça é a mais fácil, e conseguir coexistir no âmbito das ideias, e conversar, e somar, e agregar, e todo mundo se curvar diante da cruz. E como a gente tem aprendido aqui, parece loucura, porque fala de um Deus que morreu do lado de fora da cidade, do lado errado do muro, num monte de lixo, entre bandidos, mas é o que tem transformado vidas. Então a primeira lição que a gente tira desse texto é: misture-se com pessoas esteticamente diferentes, com pessoas ideologicamente diferentes. Misture-se. O Cristo, ele é um coringa nessa sociedade. Ele pode nos levar a qualquer lugar, em qualquer ambiente, com amor, com paz, com leveza, às vezes com confronto das ideias. Para quê? Para no final, todo mundo se curvar ao Cristo. É isso que Paulo está convidando eles a fazerem. Segundo princípio que a gente aprende aqui, a gente sai do Kiko e a gente vai: não dê uma de Pinóquio. Como assim? Não deu. Já sei, é para não contar mentira. Não. O Pinóquio tem um triste defeito. Na história, tem um grilo. Se você assistiu o último filme de Pinóquio, eu vou fazer uma descrição para você de como era o grilo. Parecia um demônio. Tá? Então eles fizeram muito feio o grilo. O grilo ele é mais bonitinho, porque o grilo simboliza a consciência. O grilo é o símbolo da consciência. E o Pinóquio está sempre rejeitando a consciência. Quando ele vai fazer alguma coisa, o grilo está ali falando para ele, gritando baixinho. Um ser pequeno, escondido, que aparece no meio das folhas, no meio das coisas, mas que está gritando grandes verdades. Assim é a consciência. Paulo vai falar para eles: não ignorem a consciência de vocês. O versículo 28 ao 30, olha: então, se alguém vos disser, isso é uma coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser humilhado ou constrangido por causa daquilo pelo que dou graças?
Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. O que eu quero dizer com não dê uma de Pinóquio? Considere como a sua consciência acessa verdades que você já aprendeu. Essa é a dinâmica da consciência. A consciência é aquele elemento que em momentos de bifurcação na vida, ou momentos de decisões importantes a tomar, a consciência, ela acessa as verdades que já foram plantadas dentro de nós. E, de repente, começa a aparecer um conflito moral dentro de nós. Quem provoca isso é a consciência. A consciência joga Coca-Cola no Mentos dentro da sua cabeça. E aí as coisas começam a fervilhar. As coisas começam a ficar tensas. Para quê? Para te levar a tomar uma decisão. O que Paulo está dizendo é, esse elemento não pode ser desconsiderado. Quando a consciência de vocês for acionada, vocês precisam parar e agir. A partir do quê? Eis o ponto-chave. O que ele está dizendo? Vocês vão ser convidados para ir, para participar. Vão. Misturem-se. Não fica perguntando, essa carne aqui é de Astarote ou de Baal? Não faça isso. Não fica perguntando. Isso aqui. Não, ele diz, vai, participa. Mas a partir do momento que alguém te informar e aquilo acionar a sua consciência, você deve parar. Qual é o fator preponderante no momento de uma decisão que a nossa consciência provocou? Aquilo que a gente conhece. Olha que interessante isso. Normalmente a gente faz diferente. Vou ver se é só eu ou se você faz assim também. A nossa consciência nos acusa de alguma coisa. Nós entramos num conflito moral. O que nós buscamos? Paz. A consciência te acusa. Nós entramos num conflito moral. O que nós buscamos? Pessoas que concordam com o que a gente quer fazer. A nossa consciência nos acusa. Entramos num confronto moral. O que eu faço? Aquilo que é mais gostoso. O que Paulo está dizendo é, a sua consciência, ela vai acessar o que você já sabe. E uma vez que ela acessa o que você já sabe, o que você sabe deve ser a referência para a decisão. Isso é o que os coaches estão vendendo aí no Instagram, de autocontrole, de autodomínio. É isso, a Bíblia já sabia. Seja um estoico. Já viu? Está na moda agora. Eles pegaram um filósofo antigo, né, da antiguidade tardia, que pregava muito o controle emocional e uma vida muito regrada assim, em relação a prazeres. Era um cara muito certinho e tal. E estão endeusando ele, dizendo agora todo mundo tem que ser estoico, frio, red pill. A Bíblia já falava isso há muito tempo. Aqui Paulo dizendo, quando a sua consciência for acessada, quando a sua consciência provocar você, ela vai acessar, aquilo que você já sabe. E na hora que isso acontece, posicione-se a partir da verdade que você já sabe. Isso é uma grande referência para essas pessoas aqui. Por que isso é tão importante para eles? Rafael, me explica. Eles estavam lidando com um grupo de filósofos que para eles não importava a verdade, importava a sua habilidade para convencer. O importante era convencer. Se convenceu, verdade é só um detalhe. Paulo está falando o contrário. A sua consciência vai te provocar. E o que você precisa é agarrar a verdade, independente do que aconteça. Por quê? Por causa da consciência das pessoas que estão olhando para vocês. Por causa do testemunho de vocês no mundo. No caso aqui, a situação era, olha, vão em todos os lugares, participem de tudo, estejam à vontade com todas as pessoas, mas a partir do momento que você sabe, é melhor você evitar. Porque tem gente da sua comunidade que ainda não entendeu profundamente esses detalhes do que pode e do que não pode, talvez aquilo vai confundir a consciência dessa pessoa, que ainda não foi informado o suficiente para se posicionar. Conseguiu perceber isso? Essa é a preocupação de Paulo. Se a sua consciência está acessando o que você já sabe,
haja dentro da verdade, para que a sua ação não prejudique aqueles que ainda não foram informados o suficiente dessas mesmas verdades. Isso para nós é compromisso, é mutualidade com a caminhada do outro. Você tem uma organização, um organismo, onde deveriam existir todos os tipos de pessoa, é na igreja. Se tem algo que é muito equivocado, você deveria duvidar, é igrejas de tribos. Aqui é a igreja só dessa determinada tribo, aqui é a igreja só desse tipo de gente, aqui é a igreja só desse tipo de perfil. E isso já começa errado. Porque o próprio Jesus Cristo tinha tudo quanto era tipo de gente ao redor dele. Então, num ambiente com tanta diferença, o compromisso com a consciência do outro ele é fundamental. Porque nós não podemos preconceber que está todo mundo no mesmo estágio de caminhada. Que está todo mundo com as mesmas convicções. Que está todo mundo com o mesmo objetivo. Não, nós precisamos parar e considerar como o organismo funciona. Essa é a preocupação de Paulo. Mas tem mais lições aqui, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. E a lição que a gente aprende aqui é: largue o espelho mágico. Espelho, espelho meu, existe alguém mais lindo do que eu? Espelho, espelho meu, existe um umbigo mais bonito do que o meu? Espelho, espelho meu, existe um planeta mais habitável do que o meu próprio umbigo? Paulo está dizendo: pare de pensar exclusivamente em vocês e façam alguma coisa que se conecta com os valores de Deus. Você sabe o que significa dar glória a Deus? Sei sim. Oh Deus, oh Deus, oh. Estou dando glória a Deus. Não. Isso é um símbolo de humildade e de rendição na presença de Deus. É isso que significa ajoelhar, levantar as mãos. Você não está dando um poder para Deus, mandando glória para Deus. Não. O que é dar glória a Deus? É parar de olhar para o espelho. Como assim? Sai do foco e começa a orientar as suas ações a partir daquilo que Deus ama e a partir daquilo que Deus odeia. Isso é dar glória a Deus. Quando na minha vida é possível serem vistos valores de Deus e não os meus valores. Nossa, eu acho que isso comunica demais com o momento que a gente vive. Porque todo mundo tem muitos direitos. Direitos. Eu acho que ainda não inventaram o direito do tatu bolinha de não ser incomodado com a luz quando você levanta a pedra. Mas vão criar em breve, agora que eu dei a ideia. Todo mundo só quer direito. Mas o que o Evangelho está dizendo é: largue um pouco o seu direito e represente um pouco quem te salvou, quem te criou, quem te chamou nesse mundo. Isso vai trazer direitos efetivos para as pessoas ao seu redor. Isso que é legal. Porque a partir do momento que aquilo que Deus ama reorienta decisões, aquilo que Deus odeia reorienta decisões, nós estamos criando um ambiente muito mais habitável para qualquer tipo de pessoa. Por quê? Deus ama a todos. Deus quer o bem de todos. Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos sejam salvos. E o que Deus odeia? Aquele que causa a rixa entre os irmãos. O que Deus odeia? Desigualdade, maldade, o pecado. Mas qual pessoa que Deus odeia? Ninguém. A gente está criando um ambiente mais favorável ou não? Quando largamos o espelho e olhamos para o outro, orientando as nossas mãos por aquilo que Deus ama, assim nós estamos construindo um ambiente mais igual, mais justo,
mais voluntário, com mais beleza para a gente conviver. Quando a gente tenta fazer isso sem Deus, a gente está enxugando o gelo. A gente vai criando estruturas sem fim, intermináveis, para tentar sustentar uma igualdade que nós criamos na nossa cabeça, mas que nunca acontece. Porque mais cedo ou mais tarde você vai chegar no tatu bolinha. Mas quando nós nos orientamos a partir daquilo que Deus ama, nós nos movimentamos na direção daquilo que interessa, as pessoas que Deus ama. As pessoas por quem Cristo entregou a vida dele. Isso produz um ambiente mais justo. Amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. E a última lição, no versículo 33. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Esse eu achei fenomenal. Aprenda com o Dobby de Harry Potter. No segundo livro, Câmara Secreta, aparece um elfo doméstico, super bonzinho, super interessado, super gentil, faz de tudo pelo Harry, por seus amigos, está pensando sempre no outro, está sempre se sacrificando, está sempre olhando para fora de si, uma criatura pequenininha, mas que está servindo. Eu estava doido para usar um Hobbit, mas eu falo deles quase todo domingo, então eu fui em outra obra para tentar ficar mais plural aí no mundo literário, mas um elfo, uma pequena criatura, um bicho insignificante, mas que por um motivo ou outro a gente está falando dele na igreja de um Deus cristão. Por quê? Porque ele olhava para fora além de si. Ele buscava servir. Ele é pequeno, mas a gente está tratando dele hoje como grande. Por quê? Porque ele procurava em tudo ser agradável a todos. Isso é um convite para nós começarmos a pensar um pouco mais naquilo que eu sempre tenho falado, que às vezes é melhor ser gentil do que estar certo. Às vezes é melhor ser agradável do que simplesmente provar para todo mundo que a gente tem a verdade. Às vezes é melhor dar um sorrisinho e manter a amizade do que por orgulho, por ego, por arrogância, criar uma tensão às vezes desnecessária. Não estou falando para a gente ser pessoas mornas, que tudo está bom, sangue de barata. Não é isso que o cristianismo prega. O cristianismo prega um movimento em direção ao outro, considerando o outro. Para quê? Para se não ajudar, pelo menos não atrapalhar. Essa é a ideia de Paulo aqui. Procurem os que vão no mercado comer carne lá, os que não vão, o mercado lá de Corinto, tá? Não no mercado aqui. Os que vão lá no templo, os que vão no mercado, os que comem coisas sacrificadas a ídolos, os que não comem, os filósofos, charlatões, todas essas pessoas, procura ser agradável com todos, para você não atrapalhar o evangelho a chegar em ninguém. Esse é o ponto. Tenta achar um jeito de servir, de ser útil, para que o evangelho, 4 semanas atrás, se eu não me engano, para que o evangelho chegue antes de você. Para que o evangelho vá lá e faça uma diferença antes de nós. Muito bem. Não seja um Kiko, não dê uma de Pinóquio, largue o espelho mágico, aprenda com um Dobby. Alguém vai dizer para Paulo assim: ô Paulo, isso é praticamente impossível, cara. Como assim? Você está me dando uma prescrição muito forte. Isso não dá. Isso é praticamente impossível. Sabe o que Paulo responderia? O que eu acho que ele responderia? Eu sei. Por isso, faça como eu. Capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo fecha essa parte da carta, dando para eles, não a prescrição sobre como ser uma pessoa de Corinto, bem inteirada da literatura do século XX, não. Ele não está dando uma lista de regras. Ele está falando para eles: olha, é isso aqui. Tem muito mais, mas não é menos do que isso. Como é que eu faço? Isso é muito difícil. Eu sei. Eu só consigo porque eu imito Jesus. Não brota de mim. Eu não acordo de manhã querendo servir.
Eu não acordo de manhã querendo pensar no mundo, pensar nos outros. Eu acordo de manhã pensando em mim. Eu acordo de manhã alienado. Igual meu cunhado, veio do interior, a gente foi no EPA, e a moça virou: você quer doar R$1,30 para o Hospital das Baleias? Ele virou para a moça e falou assim: olha, eu adoro a proteção da vida animal, eu vou colaborar, a gente tem que salvar as baleias de Minas Gerais. Eu, cara, pelo amor de Deus. A gente acorda assim, alienado. Me dá o meu espelho, porque eu sou o centro do mundo. Isso não brota de nós. A alienação brota. Por isso Paulo fala: imita Jesus. Por que imita Jesus? Lucas capítulo 15, do versículo 1 a 7. As pessoas estavam impressionadas com Jesus, sabe por quê? Porque ele andava com pecadores e comia com eles. Um dia Jesus estava na casa de um cobrador de impostos, outro dia ele estava conversando com um fariseu, outro dia ele estava permitindo uma prostituta lavar os seus pés, outro dia ele estava impedindo uma de ser morta. Jesus estava no meio das pessoas. Ele estava lá. Paulo disse: imite Jesus. Jesus também disse: o meu trabalho é fazer a vontade do meu Pai. Olha Jesus sendo orientado por princípios do Pai. Olha Jesus largando o espelho mágico e sendo direcionado àquilo que o Pai disse para ele fazer. E o que Jesus fazia? Abraçava leproso, conversava com cobrador de impostos, curava pessoas, amava pessoas, trazia vida para as pessoas. Era um elemento disruptivo na sociedade, porque ele era amoroso e severo ao mesmo tempo. Porque ele também expulsou os vendedores do templo. Ele também disse para aqueles que queriam apedrejar a mulher: quem não tiver pecado, manda a primeira pedra. Ele também disse para os discípulos em João 6: vocês estão achando como eles? Vocês estão achando ruim? Quer ir junto? Por quê? A comida dele era fazer a vontade do Pai. A ética dele era orientada pela vontade do Pai. Ele tinha um foco, não era ele. Até mesmo no momento mais terrível da sua vida, ele diz: olha Deus, se possível passa de mim esse cálice, mas não seja feito como eu quero, e sim como o Senhor quer. Por isso ele encarou a cruz. João 4,34, que fala isso: o meu trabalho é fazer a vontade do meu Pai. E por último, ele também diz: eu não vim para ser servido, mas para servir. Filipenses capítulo 2, é o texto que a gente fez o devocional com as crianças essas semanas, né? A gente tem olhado esse texto, eu quero ler para você para encerrar. Filipenses capítulo 2. Tenham em vocês o mesmo sentimento. É o próprio Paulo dizendo: imitem Jesus. Imitem Jesus. E ouvem em Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumiu forma de servo, tornou-se reconhecido em figura humana, à semelhança de homens, se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus se misturou, Jesus ouvia a voz de Deus, Jesus olhava para fora e não para ele, e Jesus servia. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E sabe por que Jesus fez tudo isso? Agora era o momento para eu dizer: foi por você. É porque Ele te ama mais que tudo, é porque Ele me ama mais que tudo, e Ele deu tudo porque Ele nos ama. Mas não é. É porque Jesus fazia tudo para a glória de Deus. E quando Deus é glorificado, pessoas são abençoadas e alcançadas.
Por isso nós estamos aqui. E por isso o Evangelho é para nós. Não porque nós somos o calcanhar de Aquiles de Deus. Não porque nós somos a coisa mais especial que Deus criou nesse mundo. A glória de Deus para Jesus era a coisa mais importante. E o resultado de um Jesus perseguindo, se humilhando e se entregando pela glória de Deus é graça para nós. Quando Jesus perseguiu a glória de Deus e a vontade de Deus acima de tudo, o que transbordou desse processo é a graça dele nos convidando a agir dessa forma também. Nos convidando a orientar nossa vida para a glória de Deus também. Que Deus gracioso. Que Deus altruísta, não é? Porque quando Ele persegue a própria glória, nós nos fartamos de graça. Quando Ele persegue a própria glória, nós é que desfrutamos a oportunidade de sermos salvos por Ele. Quando Ele percebe a própria glória, nós experimentamos vida. Por que Paulo fala, imite Jesus? Porque quando a gente perseguir a glória de Deus, nós vamos trazer mais vida para quem está ao lado. Quando perseguirmos a glória de Deus, nós vamos construir um ambiente mais justo para quem está ao lado. Quando nós perseguirmos a glória de Deus acima de tudo, nós vamos ter uma comunidade mais mansa e mais humilde para cuidar uns dos outros. Quando nós perseguirmos a glória de Deus acima de tudo, a nossa vontade vai diminuir e a dele vai crescer. Mas antes que o nosso desejo de ser o centro nos sequestre, nós precisamos dizer: Deus, perseguindo a glória dele, derramou graça para nós, para que pudéssemos experimentar desse movimento de salvação. Talvez isso é uma coisa que você precisa parar e pensar. Deus está, enquanto persegue a sua glória, derramando oportunidades de reconstrução, de recomeços, de novas histórias para nós. Que Deus amoroso. Que Deus bondoso. Poderia ter nos esquecido e procurado a própria glória, mas Ele transformou a glória dele em uma maneira de derramar graça para nós. Que Deus incrível. Fique com as lições. Não se prenda aos personagens, mas lembre-se, através de um Deus perseguindo a sua glória, nós podemos transbordar em graça em um relacionamento com Ele. Tá bom? Se você gravar isso, já valeu a pena a nossa mensagem de hoje. Vamos orar juntos? Ó Deus, obrigado, porque é isso que faz a gente continuar. Saber que o Senhor tem coisas melhores para a nossa caminhada. E que mesmo que a gente viva 100 anos nesse mundo, continuaremos a descobrir os teus presentes para nós. Muito obrigado por essa graça que transborda e nos alcança. Muito obrigado por Jesus Cristo ter perseguido a tua glória e ter nos alcançado. Ter dado graça para a gente se relacionar contigo. Eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém.